Oi, meu terapeuta. Minha terapeuta. Como que você tá hoje? Cara, hoje eu quero falar de uma coisa que é muito importante pra mim, que às vezes parece que me sufoca. Que às vezes parece que me sufoca. Se você se identificar, eu recomendo que você procure um terapeuta pra você também, tá? Hoje eu quero falar sobre eu nunca ser entendida e compreendida, que é uma coisa que me sufoca muito, 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 muito. É, eu nunca fui uma pessoa, desde criança, que ai, amor, ai, abraços. Eu nunca fui, tipo, de toque físico. Eu nunca fui de, sabe, aquele carinho de melosidade. E eu sempre fui entendida e compreendida com isso com a minha mãe. Então, a minha mãe sempre entendeu isso, sabe? Tipo, pô, cara, quando eu fui. Eu amo a minha mãe pra caralho, mano. Eu vou fazer um vídeo só falando quanto eu amo a minha mãe. Quando eu falei pra minha mãe que eu era não binário, ela falou: eu já sabia, eu já imaginei, eu te conheço sempre. Então, porra, vou mudar totalmente o foco do vídeo pra falar com a minha mãe, caralho. Mas enfim, eu sempre fui muito compreendida pela minha mãe. É, eu acho que não existe uma mãe melhor pra mim, né? Eu acho que vai entrar até um pouco dentro do tema do vídeo. Tipo, pô, é, eu vendi alma pro diabo, já começa por aí, não é qualquer mãe que aceita. Eu sou bissexual, eu sou não binário. É, eu tenho muitas polaridades. Ao mesmo tempo que eu gosto de uma Hello Kitty, eu gosto, sei lá, de ouvir rock pesado, às vezes, sabe? E minha mãe sempre me entendeu essas minhas polaridades, e ela sempre compreendeu isso. É, principalmente quando se trata de amor, minha mãe sempre me deu muita liberdade pra eu ser quem eu sou, sabe? E ela sempre, mesmo coisas que ela não entende, ela sempre se esforçou pra compreender. Quando eu entrei pra Kimbanda, minha mãe ela é um bandista, ela não é de Kimbanda. Eu entrei pra Kimbanda, se não me engano, eu tinha uns 14 anos, né? Esse ano fez 8 anos. É, a minha mãe, ela me levou pra conhecer a religião. Ela foi junto comigo até fazer 18. E minha mãe não gosta da Kimbanda, por incrível que pareça, ela não gosta. E ela foi comigo. Ela foi comigo, sabe? Ela me levou, ela falou: não, eu vou conhecer, vou junto com você. Por questão de segurança também, né? É, e ela sempre me apoiou. Ela falou: não, estuda, né? Estuda sobre isso. Minha mãe é, cara, minha mãe é o amor da minha vida, o amor da minha vida. E só que depois que eu cresci, e eu saí um pouco da aba da minha mãe, né? Eu, pô, fui morar sozinha com 18 anos. Eu vou chorar nesse vídeo, gente. Então, quando eu saí um pouco da aba da minha mãe, eu comecei a viver mais o mundo. E nisso eu comecei a quebrar a cara. E eu percebi que não é só porque a minha mãe amava e aceitava o meu jeito de ser que todo mundo ia aceitar. E aí que a gente entra em questões de amor romântico. É, como eu falei, eu nunca fui uma pessoa é, que queria ter amor romântico. Então, tipo assim, eu tenho a minha forma de amar os meus amigos, eu tenho a minha forma de amar minha mãe. E isso já é uma forma que é do meu jeitinho. E eu me esforço. Hoje em dia, nem sempre foi assim, mas hoje em dia eu tô me esforçando pelas pessoas que eu amo. Pra ser carinhosa. Pra às vezes eu odeio. Hoje em dia não tem uma coisa que eu não suporto mais do que contato físico. Se alguém chegar pra me abraçar, é capaz de sair pedindo socorro na rua. Mas por algumas amizades minhas, que eu sei que é importante, eu comecei a me abrir mais pra essa questão de contato físico, sabe? Só que quando se trata de amor romântico, é uma coisa que eu não quero pra minha vida. Que eu nunca quis, que nunca foi a minha meta. Desde criança. Quando eu era criança, o meu sonho era, pô, um dia eu quero trabalhar com bruxaria, eu quero fazer dinheiro. Eu não tenho vontade de casar. Nunca foi um sonho meu. E eu faço terapia desde, sei lá, dos meus 10 anos de idade. Então sempre foi uma coisa que eu sempre levei em pauta pra terapia e sempre esteve tudo bem, sabe? Até eu começar a lidar com pessoas e ver que para pessoas essa parte minha não tava tudo bem. Eu acho que principalmente por eu ser mulher, porque as pessoas colocam muito mulheres como você tem que querer casar. Você tem que querer casar, você tem que querer se relacionar, você tem que ser dócil com o homem, você tem que amar homem, ser aquela mulher que vai cozinhar. E eu não sou assim. E aí, quando eu saí da aba da minha mãe, eu percebi que para as pessoas não tava tudo bem assim. E é uma coisa que eu vejo ainda hoje em dia. Eu comecei a ver principalmente mais do ano passado pra cá. Pessoas chegando pra mim e. Não, você tem que querer.
Você tem, mas, pô, fulano tá gostando de você. Você tem que querer ficar com ele. E eu, tipo, eu não quero. Porque eu me sinto bem assim. Tipo, pô, por quê? Se os homens não precisam ter essa necessidade, por que, que eu vou precisar ter? Os homens não têm essa necessidade de, tipo, cara, eu vou eu vou encontrar uma mulher para eu casar, eu vou. Não, eles estão preocupados com sair com os amigos deles. Eles estão preocupados. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso também. Eu vou entrar um pouquinho no tema de pompa gira também. Estão preocupados com o trabalho deles, com o dinheiro deles. Então, por que, que eu tenho que viver em prol disso? Só que aí começou, além de quererem colocar em uma caixinha, algumas pessoas, principalmente pessoas próximas minhas, que eram próximas, não são mais, começaram a querer me julgar. Mulheres, não homens. Porque até então, os homens que eu estava conhecendo e me relacionando não estavam julgando isso. Mas foi uma coisa que me chateou. Porque eu vi mulheres me julgando por isso. Me julgando porque, pô, eu não quero casar. Eu não quero, tipo, sabe? Não é uma vontade minha. Porra, eu literalmente casei por obrigação, porque eu não queria casar. Sabe? A minha vontade nunca foi essa. Quando eu entrei pra Kimbanda foi porque eu via a liberdade que as mulheres tinham pra ser elas dentro da Kimbanda. Foi por conta da justiça. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, gente. Vou fazer um vídeo sobre várias coisas pra vocês. E, pô, literalmente começaram a querer me obrigar. Ao ponto de eu falar, tipo, eu não quero. Eu não sou assim. Tipo, você ama, tá tudo bem que você ama. Tipo, foda-se. Mas eu não, e eu não quero isso pra minha vida. E as pessoas começarem a, não, mas você tem que sentir isso. Você tem que amar. Você tem que saber como que é isso. Isso vindo principalmente de mulheres, sabe? E elas, mas por que que você é assim? E aí, sabe quando você só quer chorar e voltar pro colo da sua mãe? Comecei a me sentir assim, tipo, pô, porque principalmente mulheres estão me julgando por ser assim. Tipo, cara, eu tenho 21 anos. Por que que eu tenho e você quer. E começaram a querer me obrigar a isso com atitudes, tá? De quererem se meter na minha vida. Eu não vou entrar nesse ponto aqui. Mas, enfim, por que que. Pô, eu tenho 21 anos ainda. Eu sou nova. Eu tenho empresas para abrir. Que eu vou abrir, estou abrindo. Eu tenho um mundo para conhecer. Eu tenho lugares que eu ainda não conheci. Eu tenho países que eu ainda não conheci. Esse ano eu vou ir conhecer alguns, mas eu tenho o mundo inteiro para conhecer. Por que, que a minha vida tem que ser resumida a homens? E aí eu vi, sabe, principalmente pessoas que eu me importo tanto, eu me importava no caso, querendo me colocar e me obrigar a ser assim. Ah, não, você tem que amar, você tem que querer um relacionamento. Que eu até tinha comentado no primeiro vídeo, né, que eu cansei um pouco do meu trabalho, principalmente por conta disso. Porque as pessoas acham que, pô, você trabalha com religião, você trabalha com espiritualidade, você traz amor pra vida das pessoas, por que que você não tem um? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Esse ano eu devo ter negado uns 5. O ano mal começou hoje, eu devo ter negado uns 5 pedidos de namoro. Porque eu não quis. Porque eu não quero namorar. Porque eu tô bem sozinha. Porque eu gosto de ser sozinha. E parece que pra algumas pessoas isso é um problema. Eu não ser igual elas, eu não pensar igual elas, é um problema. E elas querem a todo custo que eu pense igual elas. E a partir do momento que elas veem que elas falando pra eu pensar igual elas não tá dando certo, elas tentam se meter na minha vida. Elas tentam se meter na minha vida. E, ah, não, eu vou falar com o fulano então, porque você vai sim. E eu, tipo, eu não quero. Eu simplesmente não quero. Sabe? Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas de entender. Tipo, porra, essa pessoa é diferente de mim. Eu tenho um sonho de casar. Tá tudo bem, a minha vida tá boa aqui comigo, chorando e vivendo em prol de um homem. Sabe? Enquanto eu tenho uma vida linda para eu viver, a minha vida tá boa enquanto eu tô aqui pensando o que esse homem tá fazendo. Mano, tá tudo bem você pensar o que o homem tá fazendo, o que ele tá deixando de fazer, mas isso se torna um problema quando a sua vida gira em torno disso. E mesmo assim eu não fico ali, para de fazer isso. Mas as pessoas falam, para de viver a sua vida. Você precisa amar. Você precisa. Não, eu não preciso. Se pra mim sempre foi tudo bem isso, em 21 anos, pra minha mãe que me colocou no mundo, isso nunca foi um problema.
Nunca foi um problema eu falar pra minha mãe: mãe, eu quero trabalhar. Mãe, eu quero estudar. Mãe, eu quero conhecer o mundo. Eu não tenho vontade de casar. Eu sou uma pessoa livre. Porque pra algumas pessoas, principalmente mulheres, isso é um problema. De todos os homens que eu já conheci na minha vida, só teve um que me atacou por eu ser assim. Plot twist. Ele tinha inveja porque eu ganhava mais dinheiro do que ele. Ele não ganhava nada. Então, assim, é bom desabafar com você, minha terapeuta. É bom, sabe? Não entendo disso. Eu entendo. Às vezes eu me sinto muito mal compreendida. Muito mal compreendida justamente pelas pessoas que eu mais queria ser compreendida, que são certas mulheres. E não é qualquer mulher, são certas mulheres, que são mulheres que eu escolhi em algum momento para estar do meu lado. E que são essas que às vezes falam, tipo, pô, eu não tenho problema nenhum de chegar pra um cara e falar, olha, eu não quero um relacionamento com você, hoje eu tô com vontade de, né? E eu quero isso. Eu não sou o tipo de pessoa que vou sair ficando com qualquer um, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas, às vezes, quando eu tô com vontade, eu sou um ser humano, eu tenho necessidades. Os homens têm necessidades, por que, que eu não posso ter? E beleza, depois eu vou te descartar. Tipo, foda-se. Da mesma forma que os homens usam as mulheres, eles descartam. E pra elas não, isso é um problema. Mas pra você não foi um problema quanto. Ai, daqui a pouco eu te respondo, menino. Aí, ó, tô falando pra vocês. Me irrita. Enfim, só que pra elas não foram um problema quando o homem que elas queriam usaram elas, ficaram com elas, descartaram elas, sem mais nem menos, não deram satisfação. Eu, pelo menos, com os caras que eu vou ficar e depois eu vou descartar, usa a palavra que eles quiserem, porque elas usam a palavra que eu descarto, eu pelo menos sou clara. Olha, não quero um relacionamento desde o começo. Aí eles começam a ficar apaixonados e, ai, mas eu quero um relacionamento. Eu falo, pô, sinto muito, a gente vai acabar isso aqui por aqui agora, segue a sua vida, vai viver a sua vida que eu vou viver a minha. E aí isso elas acham ruim. E aí elas me atacam. Mas em nenhum momento elas atacaram o homem que fez isso com elas. Muito pelo contrário. Elas não atacaram, quiseram mudar eles. Elas imploraram por atenção deles. Mas quando sou eu fazendo isso, eu estou errada. E elas não conseguem entender. E tentam me colocar nessa bolha de você precisa casar, você precisa sentir o amor. Você precisa sentir o amor. Sentir que tipo de amor? Olha o amor que eu sinto, cara. A minha mãe me amou pra caralho, mesmo eu sendo toda doida. Isso é um amor que vale a pena. O amor que vale a pena pra mim é o amor de uma amiga minha, que vai estar sempre do meu lado. Homens vêm e vão, mas a minha família vai estar sempre do meu lado. Os meus espíritos vão estar sempre do meu lado. O meu dinheiro vai estar sempre do meu lado. É sobre isso. Beijos.